Olá, amigos! Atualmente, a China está tentando aumentar sua força e presença militar perto do mar de Taiwan. De acordo com autoridades americanas, nos próximos 6 anos ou possivelmente antes, a China invadirá Taiwan. Se isso acontecer, os Estados Unidos enviarão tropas para ajudar Taiwan. Para entender isso, voltaremos no tempo até o século XX. Em 1937, o Japão invadiu a China, muitas vezes considerado um marco que marca o início da Segunda Guerra Mundial na frente asiática. Naquela época, a China estava em uma guerra civil entre o Kuomintang e o Partido Comunista. Assim que foram atacados, o Kuomintang e o Partido Comunista pararam temporariamente de lutar para combater os japoneses. Inicialmente, o exército chinês sofreu derrotas consecutivas e muitas mortes por causa de armas muito mais antigas que as japonesas. Mas desde que os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, a situação mudou completamente. A China tornou-se parte dos aliados e recebeu muito dinheiro e armas dos Estados Unidos. Graças a isso, eles viraram o jogo e mantiveram seu território intacto antes da invasão japonesa. Em 1945, a ilha de Taiwan foi devolvida à China após 50 anos de domínio japonês. Também em 1945, a República da China foi reconhecida pelas Nações Unidas como o único governo legítimo da China. Logo depois, o Kuomintang foi apoiado pelos Estados Unidos e o Partido Comunista foi apoiado pela União Soviética. Os dois lados continuaram a lutar pelo poder. Em 1949, o Partido Comunista Chinês venceu e o Kuomintang fugiu para a ilha de Taiwan. Desde então, o Kuomintang não tem mais forças para voltar em busca de vingança. No entanto, o governo de Taiwan continua sendo o único representante nas Nações Unidas e é reconhecido pelos Estados Unidos. Em 1950, quando eclodiu a Guerra da Coreia, os Estados Unidos pediram a Taiwan que permitisse que os Estados Unidos estabelecessem bases militares na ilha para suprimentos e logística. Em troca, os Estados Unidos forneceram ajuda econômica e militar a Taiwan, a fim de se defender contra um ataque da China. Seu relacionamento se aproximou, pois o Partido Comunista Chinês apoiou a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Um ano após o fim da guerra, em 1954, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um tratado de defesa mútua. Na verdade, é como um tratado para os Estados Unidos defenderem Taiwan, caso sejam invadidos pela China ou outros países. Nos próximos 10 anos, os Estados Unidos usaram Taiwan como uma base importante para combater o comunismo na Ásia. No entanto, a situação mudou no final da década de 1960. A China e a União Soviética passaram de amigos a inimigos, por causa de conflitos sobre diferentes ideologias comunistas e disputas de fronteira. Em 1970, o presidente Mao Zedong da China disse: "A União Soviética é a maior ameaça porque está bem ao lado dela." Portanto, eles decidiram se reconciliar com os Estados Unidos, deixando de apoiar a resistência vietnamita. A China não pode competir com dois inimigos fortes ao mesmo tempo. Em 1972, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, visitou a China pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então, os Estados Unidos consideram a China um parceiro estratégico para combater a ascensão da União Soviética. No entanto, os Estados Unidos mantêm seu relacionamento com Taiwan. Até 1979, os Estados Unidos iniciaram uma política totalmente nova, mudando o reconhecimento de Taiwan para a China. Sob essa política, a embaixada seria transferida de Taipei para Pequim. O novo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, disse: "A China é mais importante que Taiwan porque pode nos ajudar mais quando confrontar a União Soviética." Ele também anunciou que encerraria a aliança com Taiwan. No entanto, muitos membros do Congresso se opuseram a esta decisão, porque eles não depositam sua plena fé no regime comunista chinês. Depois de muita discussão, a nova Constituição foi alterada. A Lei de Relações de Taiwan nasceu. De acordo com a lei, os Estados Unidos continuam a manter uma relação econômica e se comprometem a vender armas a pedido de Taiwan. Mas a cláusula mais notável da nova lei é que os Estados Unidos não são obrigados a proteger ou fornecer ajuda militar no caso de Taiwan ser atacada por outro país. O fato de os Estados Unidos romperem sua aliança militar com Taiwan, mas permanecerem comprometidos em vender armas para Taiwan, deixou os líderes chineses céticos e protestaram repetidamente em reuniões bilaterais. Toda vez que a China levanta uma questão, os Estados Unidos a acalmam dizendo que os Estados Unidos reduzirão gradualmente as vendas de armas para Taiwan. Mas desde então, os Estados Unidos não reduziram o número de armas vendidas a Taiwan. A incerteza dos Estados Unidos faz com que a China continue cética e não ouse tomar medidas decisivas para anexar Taiwan.
Desde o colapso da União Soviética no início de 1991, a importância da China para os Estados Unidos começou a declinar. Em vez disso, o relacionamento dos Estados Unidos com Taiwan é forjado mais de perto. Diante da crescente presença militar da China nas águas de Taiwan, nos últimos tempos, os Estados Unidos responderam enviando navios de guerra para mostrar seu poder. Ao mesmo tempo, eles também elaboraram um novo projeto de lei que permitiria ao presidente dos Estados Unidos usar a força militar para intervir na defesa de Taiwan, no caso de um ataque a Taiwan. No entanto, é apenas um projeto de lei e já se passaram mais de 4 meses, mas ainda não foi aprovado. Se o projeto de lei for aprovado, a segurança de Taiwan dependerá das opiniões de um presidente americano. Se o presidente dos Estados Unidos for duro, Taiwan será politicamente estável, mas se o presidente dos Estados Unidos tender a ser flexível, Taiwan não será estável. Devido a essa incerteza, nos últimos anos, Taiwan adquiriu ativamente armas e fortaleceu seu poder militar. Em 2021, eles gastaram 13 bilhões de dólares em defesa e subiram de 26 para 22 em força militar apenas no ano passado. Para Taiwan hoje, para sobreviver, é preciso lembrar o ditado: antes de esperar que alguém venha resgatar, é melhor se salvar. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.